Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre a soma dos termos de uma PA finita. Quais são os objetivos da nossa aula? Resolver situações problemas usando a fórmula da soma dos termos de uma PA finita. Você lembra como calculamos a soma dos termos de uma PA finita? E aí? Utilizando a fórmula, exatamente, essa fórmula aqui, pessoal. Considere uma PA com N parcelas. Podemos calcular a soma dos N primeiro termos com a seguinte fórmula. Sn igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2, onde A1 é o primeiro termo, AN é o enésimo termo e N é o número de termos. Sn é a soma dos termos dessa PA. A forma hexagonal dos alvéolos que as abelhas constroem para depositar o mel é uma questão justificada matematicamente. Existem vários formatos possíveis. No entanto, cálculos mais elaborados demonstram que, utilizando a mesma quantidade de material, a forma hexagonal é a que propicia a maior capacidade de armazenamento. Então, as abelhinhas, elas são muito inteligentes, pessoal. E estudos mostram que elas escolhem a forma hexagonal para armazenar o seu mel por proporcionar maior rendimento, Então, aqui está mostrando uma forma triangular, uma quadrangular e a hexagonal. É essa que as abelhas usam para armazenar o mel. Outro fato matematicamente interessante, também relacionado à construção da colmeia, consiste na quantidade de alvéolos presentes em cada um dos sucessivos conjuntos construídos ao redor de um alvéolo qualquer, tomado como referencial. Observe o esquema. Então, observem aqui comigo, pessoal. Se a gente tomar qualquer alvéolo aqui como referência, a gente consegue notar que há um padrão. Então, olha só. Pegamos esse alvéolo como referência. O primeiro conjunto tá aqui, ó. Quantos elementos tem? 2, 4, 6. Aí, poderia pegar o segundo conjunto, que estaria aqui. Quantos alvéolos será que teria? E assim sucessivamente. Para isso, basta sempre eu escolher um alvéolo como referência. Acompanhem aqui, pessoal. Então, olha só. Escolhemos esse. Formamos o primeiro conjunto. Quantos elementos? 6 alvéolos. Aqui mostrando o segundo conjunto, pessoal. Segundo conjunto, quantos alvéolos? 12. 6 no primeiro, 12 no segundo. Primeiro, 6. Segundo, 12. E aqui mostrando o terceiro. Quantos alvéolos tem, pessoal? 18. Notem que há uma progressão nesses conjuntos. Concordam comigo? Primeiro termo dessa progressão, 6. Segundo termo, 12. Terceiro termo, 18. Consegue visualizar que a gente consegue ir construindo isso infinitamente, porque a gente já conhece a razão? Então, acredito que vocês já perceberam, Vamos resolver um problema. A quantidade de alvéolos em cada conjunto representa uma PA de razão 6. Qual é o total de alvéolos existente em uma região de colmeia formada por 8 conjuntos consecutivos de alvéolo? Então, pessoal, lembrem do que a professora estava mostrando para vocês. Tomo um alvéolo como referencial. O primeiro conjunto tem 6 alvéolos, o segundo, 12, e assim sucessivamente. Vocês querem saber o total de alvéolos para 8 conjuntos, Então, fórmula da soma, mas primeiro preciso descobrir quem é o A8. Então, pensem um pouquinho, registrem no caderno e já já a gente volta com a correção.
aí, pessoal, resolveram? Vamos acompanhar aqui. Então, nós queremos saber qual é o total de alvéolos existente em uma região de colmeia formada por 8 conjuntos. Nós já sabemos que a razão dessa PA, né, que representa os alvéolos, os conjuntos de alvéolos, ela tem razão 6. Então, se eu tomar um alvéolo como referência, eu já tenho no primeiro conjunto 6 alvéolos. No segundo, 12, no terceiro, 18 e assim sucessivamente. Então, para encontrar o total de alvéolos, nós precisamos descobrir quem é o 8º termo. Posso continuar aqui, professora? Pode continuar sim. Continue essa PA até o seu 8º termo. Ou então, utilizamos as fórmulas, né, pessoal? Conheço o primeiro, preciso descobrir o último, nesse caso, o nosso A8. Para isso, a gente usa a fórmula do termo geral de uma PA, que é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Quero descobrir o valor do último termo, né, do 8º alvéolo. Quantos alvéolos tem ali? Substituindo, A1 é igual a 6, o 8º termo, então, 8 menos 1, que dá 7. 7 vezes 6, que é a nossa razão, 42. 42 mais 6, 48. Professora, eu não fiz assim. Continuei essa PA, até o 8º termo, sempre acrescentando 8. Ok, se você fez isso, chegou na mesma conclusão, que no 8º termo vai ser 48 unidades. Agora sim, posso somar tudo que eu fiz na minha PA ali? Pode, mas podemos ir para a maneira mais simples, que é utilizando a fórmula da soma. Sn é igual a 1 mais An vezes N dividido por 2. Substituindo, temos 8 termos nessa PA. O meu A1 eu conheço, que é 6. O meu A8, o último termo dessa PA, acabamos de encontrar, que é 48. Fizemos a soma, multiplicamos o resultado por 8, na sequência dividimos por 2 e chegamos à conclusão que S8 é 216. O que significa? Significa que a soma de todos os termos, de todos os alvéolos, é 216? A gente poderia entender que sim, mas na verdade não. Por que não, pessoal? Porque olha só, nós estamos calculando os conjuntos, mas nós só conseguimos identificar esses conjuntos se nós pegarmos um dos alvéolos como referência, né? Então, eu não considerei ele quando eu utilizei a fórmula da soma. A gente só pensa aqui onde está representado a PA. 6 no primeiro conjunto, 12 no segundo, 18 no terceiro, né? Mas na hora de dar a soma final, nós temos que somar, além da soma dos conjuntos, mais o alvéolo referencial. E aí, acrescenta 1 no resultado, fica 217 alvéolos, ok? Mais um exercício, vamos lá. Um teatro possui 12 poltronas na primeira fileira, 14 na segunda e 16 na terceira. As demais fileiras se compõem na mesma sequência. Quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total de 620 poltronas? Então, acompanhe comigo, pessoal. Nós precisamos pensar numa PA. 12 poltronas na primeira, 14 na segunda, 16 na terceira. Então, já posso escrever uma PA onde a minha razão é 2, né? Mas quantas fileiras vai ter que ter para no final somar 620 poltronas? Então pense que nesse caso eu não estou procurando nem N nem a N. Na verdade estou procurando, eu tenho o valor da soma e eu estou procurando o número de termos. Então pensem sobre isso, escrevam no caderno, já já a gente volta com a correção.
E aí, conseguiram ao menos imaginar a situação? Acredito que sim. Essa situação, o problema, ela era um pouquinho diferente, né? Nós conseguimos pensar na PA, mas nós precisamos descobrir quantas fileiras eu preciso ter, né? Qual é o número de termos dessa PA para que no final a soma das poltronas dê um resultado igual a 620. Então vamos pensar no seguinte. Pensamos na PA. 12, 14, 16. Sabemos que o nosso A1 é 12, a razão, como a gente já tinha discutido, é 2. Nós queremos descobrir N, quantidade de poltronas. Então, vamos pensar que nós precisamos pensar nesse AN, mas eu não conheço. Vamos utilizar a fórmula do termo geral de uma PA. Então, utilizando aqui, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Não sei quantas poltronas tem, quantas fileiras vai ter, né? Não tenho ideia quantas fileiras terá. Conheço o meu A1, não conheço N, menos 1 vezes 2, conheço a razão. Aplicando a distributiva aqui, pessoal, ficou 12 mais 2N menos 2. Juntando os dois elementos, os dois números, ficamos 12 menos 2, 10, mais 2N. Mais 2N. Eu já sei que o meu foco é descobrir o N. Professora, mas não conseguimos ainda. Ainda não conseguimos. Mas já temos uma fórmula que representa ele. Então, agora que eu conheço o meu AN, só tem um jeito, pessoal, substituir na fórmula da soma e ver se a gente consegue, através dela, descobrir quem é o N. Por quê? Nós sabemos que no final a gente quer que tenha 620 cadeiras. Conheço o meu A1, então esse 620, pessoal, é o valor da soma que eu quero no final. Nosso A1 é 12, o nosso AN, quem é o nosso AN? Acabamos de encontrar 10 mais 2N, vezes o N, que é o que eu estou tentando descobrir. Somamos esses dois elementos, 22 mais 2N vezes N. Aplicamos a distributiva, pessoal. Então, ficamos aqui com 620 igual 22N, que divide por 2, que deu 11N. 2N vezes N dá 2N ao quadrado, mas aí eu dividi por 2, sobrou apenas o N ao quadrado, igual a 620. Agora, arrumando isso para a gente conseguir resolver uma equação do segundo grau. Passamos esse elemento que estava somando, subtraindo e igualamos a zero. Ficamos com N ao quadrado mais 11N menos 620 igual a zero. Como resolver? Usando Bhaskara, né? Bhaskara, ou então, que formalmente a gente chama a fórmula resolutiva para uma equação do segundo grau. Que é, pessoal? Primeiro aqui eu fiz passo a passo, vamos encontrar o valor do delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Para isso, preciso saber identificar quem é b, quem é a e quem é c, que são os coeficientes dessa equação. O coeficiente que acompanha o termo elevado ao quadrado é o a. Então, nesse caso, meu a é 1. O coeficiente que acompanha a letra é o b, nesse caso 11, e o termo independente é c, nesse caso menos 620. Substituímos aqui. No lugar do b, 11, 11 ao quadrado, 121. 4 vezes o meu a vezes o meu c. Menos com menos é mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 620, 2.480. Aqui tem um erro, tá, pessoal? Ó, menos com menos é mais, tá? Ficou errado aqui no slide. A soma dos dois, 2.601. Continuando, né, a fórmula resolutiva, para encontrar essas raízes, eu vou fazer menos b mais ou menos a raiz do delta, que eu acabei de encontrar, dividido por 2a. Ficamos com menos 11, menos da fórmula, o meu b é 11, mais ou menos a raiz de 2.601, dividido por 2 vezes 1.
temos duas possibilidades, né, pessoal? A raiz de 2.601 é 51. Então, nós temos um N' e um N2'. Primeiro, N'. Menos 11 mais 51 divididos por 2. 40 por 2, 20. Então, significa que terá 20 fileiras, ok? Ou N2'. Menos 11, menos 51 por 2. Menos 62 por 2, menos 31. Não aceitamos como resposta o número negativo, porque é possível eu ter N menos 31 fileiras? Não dá, né, pessoal? Tem que ser positivo. Então, na verdade, nós vamos ter 20 fileiras. Essas 20 fileiras, ao todo, vão somar 620 cadeiras, né? É isso. Aqui também tem um erro, pessoal, que foi colocado poltrona. Então, desculpa os errinhos ali no slide, mas nada muito sério, ok? Vamos resolver mais um. Observe as 3 primeiras figuras de uma sequência. Então, figura 1, figura 2, figura 3. Se as figuras são formadas com palitos de fósforos e seguem a mesma lei de formação, quantos deles são necessários para construir, ao mesmo tempo, as 50 primeiras figuras dessa sequência? Então, pense comigo, nós estamos focando nos palitos. Olhem só. 4 palitos, 4, 8, 12 palitos para a segunda figura, 4, 8, 12, 16, 20 para a terceira. Qual é a razão, pessoal? Pensem um pouquinho, montem a PA e, na sequência, utilizem a fórmula da soma para concluir o exercício. Já já a gente volta com a correção. E aí, pessoal, resolveram? Vamos acompanhar aqui, ó. Então, nós já percebemos que o A1 tem 4 palitos, A2, 12, a segunda figura 12. Encontramos a razão. Aqui eu precisei de 4, aqui eu precisei de 4, 8, 12. 12 menos 4 dá quanto, pessoal? 8. Então, eu já posso pensar numa PA, né? Onde o meu primeiro termo é 4, 12, 20, sempre somando 8. Preciso, para utilizar a fórmula da soma, conhecer o primeiro termo e o último termo, né? Então, não conhecemos o último termo. O último termo ocupa, eu quero saber, as 50 figuras. Então, a posição 50, A50, né? Então, o meu A50 é o que eu preciso descobrir. Para isso, vou utilizar a fórmula do termo geral de uma PA. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Substituindo, meu A1 é 4,
número de termos dessa PA 50, já que eu quero construir 50 figuras, menos 1 vezes a razão, que é 8. A subtração 49 vezes 8, o resultado somado com 4. Ou seja, o meu valor de A50 é 396. Agora que eu conheço o primeiro termo e o enésimo termo, nós podemos substituir na fórmula da soma. Ou seja, meu A1 é igual a 4, o meu AN igual a 396, o último termo dessa sequência, vezes 50, que é a quantidade de elementos que representa essa PA. O resultado divididos por 2. Somamos, deu 400, 400 multiplicado por 50 e na sequência divididos por 2, deu 10.000. Então, para construir as 50 primeiras figuras que representam essa PA, nós precisaremos de 10.000 palitos, ok? Nessa aula, nós usamos a fórmula da soma para resolver situações problemas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!